Eu contratei diversas publis para o meu primeiro romance, né? Os Ares de Luísa. E com essas experiências eu aprendi muito. E é isso que eu quero compartilhar nesse vídeo com você, querido cafeinado escritor independente, né? Como contratar a publi certa para o seu lançamento. E aí, que tal um café? Oi, para quem não me conhece, eu sou a Nath e eu quero saber de vocês, escritores independentes, quantos já contrataram publicidades de influenciadores digitais, influenciadores do livro, para o seu lançamento, para o lançamento do seu livro. Agora eu também quero saber quantos de vocês já se arrependeram dessa contratação. Eu tô vendo muitas mãozinhas levantadas por aí e eu confesso que eu também levanto a minha. Contratar, publicidade de influenciadores e influenciadoras do livro é uma maneira incrível de fazer a divulgação de um novo lançamento, de dar mais visibilidade para o seu livro e para você também como autor. Mas antes de fazer o Pix daquele seu dinheirinho suado para o influenciador, para a influenciadora, tem muitos detalhes que você precisa olhar. Então fica comigo aqui até o fim do vídeo, porque eu vou dar muitas dicas de como você escolher o influenciador certo para você não errar naquela publi. Com o lançamento de Quando a Areia Acabar, Eu Estarei Aqui, agora em julho, eu vou investir em publicidade, Só que eu já tô indo com um outro olhar. Eu estudei muito isso nos últimos meses e também aprendi muito com as minhas experiências. Você sabe qual é a primeira coisa que você tem que olhar na hora de escolher a pessoa, o criador de conteúdo, o influenciador que vai falar sobre o seu livro? Se você respondeu número de seguidores, você errou. Errou! Eu juro pra vocês que número de seguidores, assim, não faz diferença nenhuma. E, na verdade, seja talvez um tiro no pé, como foi pra mim lá na primeira vez. Essas experiências que eu vou contar foram com contas grandes, com contas médias, com contas pequenas. E eu vou citar o nome das experiências boas que eu tive, tá? Até pra poder exaltar o trabalho delas. Às vezes indicar também pra vocês, experiências boas eu acho que a gente tem que compartilhar e tem que exaltar o trabalho desses criadores. E das experiências ruins eu vou omitir, tá? Os arrobas, os nomes, até por ética, ética profissional. Mas para vocês aprenderem sobre essas experiências junto comigo. Então, senta que lá vem história. Eu tava na euforia, de contratar a publi no mês de lançamento dos Ares de Luísa. E eu até comecei da maneira certa, gente. Eu fiz aqui uma lista até que bem grande, prospectando nomes, arrobas, canais que eu poderia entrar em contato e realmente fazer essa parceria paga e que poderiam conversar com o meu público. Só que aí o bichinho da vaidade veio aqui e começou a falar na minha cabeça. Por quê? Tem uma influenciadora que eu já sigo, e seguia já há algum tempo, e eu adorava o modo como ela fazia as publis. Ela tem muitos seguidores, e isso muitos, eu digo, pra mim é uma conta grande, acima de 20 mil é uma conta grande pra mim, nesse mundo dos livros. Ali até 10 mil é uma conta média, e abaixo de 3 mil eu considero uma conta pequena. Mas não tô falando isso, tipo, ruim. Ai, conta grande é ótimo, conta pequena é ruim. Gente, vocês vão ver no final desse vídeo que não tem nada a ver, tá? Então era uma conta grande, tá? Tinha mais de 20 mil seguidores, inclusive eu. E eu gostava de acompanhar. E aí eu falei, não, eu vou contratar uma publicidade dela. Olha o tanto de seguidores que ela tem, o alcance que ela tem. Vou contratar. E aí, gente, só de lembrar já me dá um negócio. Contratei. E foi a publi mais cara que eu já paguei, tá? Eu fiquei... Meu Deus, assim, não quero precificar o trabalho de ninguém, tanto que eu paguei, Só que, assim, foi muito caro mesmo, pro dinheiro que eu tinha pra investir em marketing do meu livro. E aí, ela fez 3 stories daquele jeito, falando simplesmente a sinopse do livro. Claramente, ela não tinha lido, ela fez uma publi sem ler, contou detalhes errados, e a gente, como autor, sabe
né, quando uma pessoa leu ou não leu, justamente por conta de pequenos detalhes, e eu percebi que ela não tinha lido, e aí não tinha mais, né, o que eu fazer, além de simplesmente esperar e ver se vai ter algum resultado. E o que eu chamo de resultado, né, o que você, como autor, precisa esperar de resultado de uma publi? Visibilidade, tá? Você não pode esperar leitura. Não vai ser todas as publis que vão te trazer leitura, seja no Kindle Unlimited, seja compra de livros, seja qualquer coisa, nada. Você tem que esperar o quê? Uma visibilidade. Então, como é que você vai dimensionar essa visibilidade? Às vezes, se o seu livro tá lá no Scoob, vê quantas pessoas marcaram como quero ler. Você fica de olho, né, nessa postagem, vê se as pessoas curtiram, se não curtiram, se teve comentários significativos. Às vezes alguém te chama, né? E as leituras também, às vezes, vai dar esse resultado. Mas você não pode contratar uma publi e depois ir cobrar esse criador de conteúdo falando: ai, ninguém leu o meu livro depois que você postou. Tá bom, ninguém leu. Mas alguém marcou como quero ler? Ou alguém viu e marcou nos comentários, só botei na minha lista de leitura? Pronto. Isso já é algum resultado que você viu dessa publi, tá? Então, não é pra cobrar a gente. Ah, ninguém comprou meu livro, você não fez o seu trabalho. Fez sim, tá? Te deu uma visibilidade. Então eu esperei ver algum resultado dessa visibilidade. Deu resultado, gente, sim. Eu acho que tiveram 3 downloads no Kindle Unlimited, alguma coisa assim, porque eu sei que o meu ranking subiu na Amazon e acho que uma pessoa marcou quero ler no Scoob. Teve visibilidade? Teve, mas foi o dinheiro mais mal gasto da minha vida, porque o tanto que eu paguei, esperava que a visibilidade fosse muito melhor. Mas o erro foi meu. Porque o que eu aprendi? Que eu não posso olhar para o número de seguidores na hora de contratar público. O público que acompanhava ela não era o meu público. E eu aprendi também que nunca mais vou contratar a publicidade dela, né? Porque ela nem leu o meu livro, no caso. Mas essa é a primeira lição, gente. Quem são os seguidores daquela pessoa? Mas eu vou linkar essa experiência ruim de conta grande com uma experiência boa de conta grande, que foi com a Livros da Lud. Inclusive, ela tem um canal aqui no YouTube também. Ela, na época, tinha mais de 30 mil seguidores e a abordagem com ela, a minha abordagem com ela, foi muito diferente dessa primeira. Ela tinha, né, esses 30 mil seguidores, mas assim, não foi a primeira coisa que eu vi, tá? Eu também seguia ela já faz tempo e eu fui analisar quem eram esses seguidores, né? Quem é que falava com esse perfil? Abri diversos posts dela, fui olhar quem estava comentando, quem que estava curtindo esses posts. Ela tinha muitos posts de romance, né? Continua tendo, ela lê muito romance, lê bastante fantasia também, então esses são os 2 gêneros fortes da Lud. E eu percebi o quanto o meu livro, que é uma comédia romântica, combinava com o perfil dela. O público dela, quando ela fala de romance e quando ela fala de fantasia, confia nela, confia cegamente. Então, se ela indica uma coisa, vai sim ter gente que vai querer ler, porque ela sabe sobre romance, ela sabe indicar romance, ela sabe indicar fantasia. Então, assim, deu um match perfeito entre as 2 contas, e foi isso que me fez contratar uma publicidade da Lud e não número de seguidores. Deu para perceber que ela construiu uma comunidade e essa publicidade deu muito certo, gente. Sério, muito certo. Os resultados foram assim, mais de 10 marcações como quero ler no Scoob. O livro subiu umas 600 posições no ranking da Amazon, tá? Então tiveram alguns ou vários downloads e compras. Foi a posição mais alta que eu cheguei até a mudança de categorias, né? Tem até um vídeo sobre categorias da Amazon, quem quiser ver, tá linkado aqui. E o que é essa experiência, essas 2 experiências com contas grandes da Bookheads me ensinaram? Que não é o número de seguidores que importa, gente. É quem é esse seguidor. Se você pegar desses milhares de seguidores que essa pessoa tem, mais da metade vai falar que realmente gosta de ler aquele tipo de livro que você escreve, aquele gênero, né? Aquele subgênero que você escreve, eles realmente gostam? Se a resposta for não,
esse não é o perfil para você divulgar o seu livro. Agora, falando de contas médias e pequenas, que foi o maior número das minhas experiências, mais uma vez comprovou que você precisa saber quem é o seu público-alvo antes de prospectar quem serão as suas parcerias. A primeira experiência que eu vou contar, que foi uma surpresa muito positiva, é a Ari, do Literariane, que agora eu considero até a minha amiga, né? A Ariane, ela lê muito suspense, muito mistério, e, inclusive, quando eu vi o perfil dela, eu fiquei com um pezinho um pouco atrás sobre fazer uma publi com ela ou não. Por causa disso, né? Mas tinha uns romances aqui, um romance acolá. Aí eu falei, bom, vamos ver. Pode ser que dê bom. E realmente deu. A gente se conheceu por meio dessa publi, né? E começamos a conversar. E hoje a gente conversa tanto sobre livros quanto sobre a vida mesmo. Ela mora em Buenos Aires, né, ainda. Como eu morava, inclusive na época que eu estava falando com ela sobre a publi, e a gente tem isso em comum. E quando eu descobri que existia uma criadora de conteúdo literário brasileira morando em Buenos Aires, que é onde, né, se passa a história de Zaira de Luiza, eu falei, não, tenho que fazer uma publi junto com ela. Ela vai poder criar conteúdos ótimos sobre o livro, né, com paixão, com emoção, porque afinal ela vai estar no cenário do livro. E foi justamente isso que aconteceu. Ela criou esse conteúdo aqui que eu vou mostrar, tá sem áudio, tá? Se você quiser ver com áudio, é só entrar aqui, eu vou deixar o link do conteúdo aqui embaixo, na descrição. E até hoje eu recebo notificação de curtida e de comentário nesse conteúdo. Ela cresceu bastante, inclusive, nos últimos meses, né? Fui olhar o perfil dela para pegar esse vídeo, para pegar o link, e eu vi como ela cresceu, fico muito feliz. Então, essa é mais uma lição que você pode pegar, que é esse criador de conteúdo, ele tem a ver com o seu livro, ele tem a ver com a sua história, ele se identifica com a sua história, né? Ou com o seu personagem principal. Isso pode não parecer importante, mas faz toda a diferença na hora desse criador criar o conteúdo, criar a sua publicidade. Se você está gostando de ouvir sobre essas experiências, né, as minhas histórias aqui, e esse vídeo está te ajudando a pensar melhor sobre quais publis contratar, já deixa o seu like aqui no vídeo e deixa a inscrição no canal se você ainda não é um cafeinado. Vem tomar mais cafezinhos comigo. E agora eu vou contar uma experiência que, assim, não foi boa nem ruim, foi uma experiência neutra e que nos ensina que não é porque foi uma indicação de alguém que você confia que vai dar certo pra você. É uma história, assim, bem básica, gente. Eu recebi essa indicação dessa criadora, tá? Pessoas que eu confio falaram, ela é legal, faz publi com ela, beleza. Falei, não, de boa, contratei. Foi uma das primeiras publis que eu contratei, se não a primeira publi que eu contratei, então eu não tinha o aprendizado que eu tive com essas experiências anteriores que eu já contei pra vocês. Então eu não notei, assim, se ela falava do meu gênero ou não. Eu notei que ela falava de romance, normalmente, então eu falei, tudo bem, vamos lá, romance vai dar bom. No final ela divulgava romance, assim, como eu tinha visto, né? Eu vi ali as fotos, só que ela divulgava muitos romances hot. O Zaira de Luiza, ele não tem hot. Gente, é um livro para maiores de 12 anos, sabe? Tem um beijinho aqui e as cenas de sexo são omitidas. Então, eu fiquei imaginando depois, né, os seguidores dela, que são sedentos por hot, indo ler os Zaira de Luiza, assim, e não encontrando nada, né? Deve ter sido decepcionante se alguém fez isso. Mas sim, ela era uma pessoa muito legal, tá? É uma boa criadora. Se você tem uma história hot, vem falar comigo que eu indico. Mas no meu caso, essa publi e nada assim foi a mesma coisa, tá? Então, né, o que a gente tira dessa história é que, mesmo se for uma indicação, tem que conferir antes se faz sentido pro seu livro. E a última história que eu vou contar foi super massa também, uma surpresa, que foi a Gabi, do Gabi Books, que não foi uma parceria paga, tá? Não é uma publi, foi uma parceria em que eu enviei um livro físico para ela. Ela entrou em contato comigo, falando que se eu quisesse fazer parceria era só enviar o livro físico, que ela divulgava. Fazia alguns, eu acho que foram 5 posts diferentes de Zaira de Luiza, só enviando o livro físico. Falei, beleza, tem o livro físico aqui para enviar, vamos enviar, ver o que vai dar. E os posts que ela fez, gente, lindos, sabe? Até hoje eu divulgo nos stories, porque realmente transpassaram o que ela leu.
transpassaram o que era o meu livro. E eu já seguia ela antes, né? Acho que até por isso também ela entrou em contato comigo. Eu sempre achei os posts dela muito bonitos. Então, quando ela falou pra fazer isso, eu falei, nossa, beleza, a estética dela também combina com a estética do livro, né? E eu gostaria de ter posts de publicidade com essa estética. E aí, a cada post que ela fazia, dava uma subidinha, né? Era pequena, mas dava uma subidinha ali no ranking da Amazon. Às vezes alguém ia lá no Scoob e marcava como quero ler. Então, a gente via que, via que tinha a visibilidade. E foi o quê? Uma permuta, né? Eu enviei o livro físico, paguei o livro e o frete, e ela fez esses posts que deram um retorno para mim, né? Então, às vezes, uma permuta pode ser boa para você também. E a estética, ela é importante. A estética faz diferença. Você quer que o seu livro seja propagado da melhor maneira possível, né? Da maneira mais bonita possível. Ele merece isso. Ele é seu bebê. Então, quando você escolher as contas que você vai contratar, tem que contratar uma estética que converse com a sua história, que converse com o seu gênero, né? E que faça jus a você, ao seu livro, a sua criação. Eu sei que para quem está começando a criar conteúdo, né, essa parte da estética, ela é mais difícil, é uma parte bem delicada, a coisa de criar uma identidade visual, mas eu não tô falando para você ter uma identidade visual, tipo, fechada, seja só desse jeito. Tô falando para você, como criador de conteúdo, se você estiver assistindo, né, e ser criador de conteúdo de livros, faça uma coisa bonita, faça algo que você gostaria de olhar, que você olha e você se orgulhe, porque o seu cliente, ele merece o melhor. Ufa, né? Quantos aprendizados a gente teve aqui nesse vídeo. E é só contando história. Lembrando também que uma publi, tá, gente? Eles têm que falar bem do seu livro quando for pago. Você pagou, você não vai pagar ninguém para falar que seu livro é ruim. Você já deixa isso bem claro para o criador de conteúdo, quando contratou ele. Fala, se você não gostar do livro, a gente não faz essa publi. Não pague para falarem mal do seu livro. Publicidade tem que ser boa. E se você, como criador de conteúdo, quer falar mal de um livro, tá? Não gostou e quer falar mal, por favor, não cobre dinheiro do autor nacional independente, tá? Que é um dinheiro muito, muito suado. Inclusive, nesse vídeo aqui, eu abri todas as minhas planilhas, os meus relatórios dos primeiros 3 meses de venda de Usuários de Luiza. Então, se você está em dúvida qual foi esse retorno financeiro, esse gasto financeiro dessas publis, já clica nesse vídeo aqui. E a gente se vê lá.